Este vídeo faz parte da série SALIC, que vai ajudar você a inscrever o seu projeto na Lei Federal de Incentivo à Cultura. Fica comigo que hoje eu vou explicar para você como inserir os documentos, tanto de projeto quanto de proponente, no sistema. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. Para fazer as alterações e continuar inscrevendo o seu projeto no sistema SALIC, você vai precisar logar no sistema. Para isso, você acessa, digita o seu CPF, a senha e clica em entrar. Ok, o login foi realizado com sucesso, você chega na primeira página, na abertura do sistema, e é sempre bom dar uma lida nessa mensagem, que são as informações mais atualizadas que a Secretaria Especial de Cultura coloca à disposição do proponente. Então, prazos, atualizações, modificações estão sempre nesse comunicado. Feito a leitura do comunicado, você passa então a fazer as alterações. Para incluir os documentos, você vai em proposta, listar propostas, localiza a proposta que você está inserindo no sistema. A que a gente está usando de modelo é o provisório da banda de música. Clica nela, a gente já incluiu todas essas informações, os vídeos já estão disponíveis no canal, na playlist SALIC. Hoje o que a gente vai incluir são os documentos dessa proposta, desse projeto. Você vem aqui em anexar documentos, clica no item e vai descobrir aqui que você tem uma lista imensa de documentos que você pode incluir no sistema. Quais são os documentos que são exigidos, que são obrigatórios? Você tem os documentos do proponente, clique em proponente e o próprio sistema vai te dar um menu com uma série de documentos que você precisa incluir. E aí você clica em selecione e você vai ver que tem uma lista imensa aqui. O que são esses documentos? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Você tem aqui cópia autenticada do contrato social, requerimento empresarial com a finalidade cultural expressa. Se você for uma empresa e estiver incluindo uma proposta como proponente empresa CNPJ, aqui você vai incluir o contrato social, a via mais atualizada do seu contrato social. Ou requerimento de empresário, porque às vezes você é um microempreendedor e tem um requerimento de empresário, não tem aquela contrato social tão grande. É aqui que você vai incluir. Esse documento tem que estar em formato PDF para você poder subir no sistema. É uma cópia autenticada. Você já deve ter isso na lista dos seus documentos. Você vai escanear, transformar isso num PDF para colocar no sistema. Se você é uma associação sem fins lucrativos e você está incluindo um projeto como associação, você não vai ter o contrato social, mas você tem o estatuto social da sua instituição. Então é aqui que você inclui o estatuto. Da mesma forma, uma cópia autenticada. Você tira uma cópia no cartório, autenticada, transforma aquela cópia autenticada num documento PDF e inclui aqui no sistema. Cópia autenticada dos documentos de identificação do dirigente da entidade proponente. Então, se você é o presidente da instituição ou o responsável legal pela empresa, é aqui que você vai incluir o documento como representante, como responsável pela empresa ou pela instituição. E quais são os documentos que você precisa e que são aceitos, que o sistema exige que você inclua? O RG e CPF ou então a CNH, porque na carteira de motorista a gente já tem os números de RG e CPF inclusos nesse documento. De novo, é uma cópia autenticada desses documentos. Se você é procurador e você está representando como procurador a instituição, a empresa, aqui você vai incluir uma cópia autenticada dos documentos de identificação do procurador. Você é o procurador da instituição, você é o procurador da empresa, não é o sócio da empresa, não é o presidente da empresa. Você está agindo em nome desse proponente. Então, você precisa incluir, então, a cópia dos documentos desse procurador. E se você é o procurador, você precisa incluir, além dos documentos de identificação como procurador, a própria procuração. O proponente, o dono da empresa ou o presidente da instituição te deu poderes para você incluir a proposta e o projeto no sistema. Você vai ter que incluir uma cópia dessa procuração devidamente autenticada e, de preferência, aqui não está mencionado, com a firma reconhecida do responsável pela empresa. Então, qualquer pessoa assina. É bom reconhecer firma ou do presidente da instituição ou do dono da empresa, dependendo do caso, e inclua a cópia autenticada aqui. Se o proponente é uma associação sem fins lucrativos, além do estatuto, a ata de eleição do presidente, o responsável da instituição. Tem que estar reconhecido isso. De novo, uma cópia autenticada dessa ata de eleição. Ainda como empresa ou como associação sem fins lucrativos, você precisa de
uma cópia do registro do CNPJ. E nesse CNPJ precisa aparecer a atividade cultural registrada como primária ou secundária. Que normalmente há proponentes que têm 50 mil atividades, associações que têm um monte de CNAE. No CNPJ, o código principal ou um secundário tem que ser uma atividade cultural. Prestar atenção na hora que estiver inscrevendo. Só proponentes que tenham atividades culturais é que podem inscrever projetos na lei de incentivo. Se você está inscrevendo o seu projeto como pessoa física, você não vai ter cópia de estatuto, não vai ter cópia de contrato social, você vai incluir somente a cópia autenticada dos documentos de identificação do proponente, porque como pessoa física. Então você vai incluir no sistema o RG e CPF, uma cópia autenticada deles, ou a CNH, que também vale como comprovante de identificação desse proponente. Então você não tem esses documentos todos aqui para serem incluídos no sistema. Você só tem a identificação do proponente. Agora, uma coisa que é comum. O que é comum a pessoa física ou pessoa jurídica? Currículo do proponente comprovando as atividades culturais realizadas. Currículo é aquele documento que normalmente a gente escreve com tudo aquilo que a gente já fez, a formação que a gente tem, a escola onde estudou, para comprovar que a gente tem um conhecimento adquirido no segmento cultural do projeto. Tem um modelo disso já no canal. Eu tenho um vídeo onde eu falo a respeito do currículo e como preparar esse currículo para incluir aqui. Um outro documento que é exigido e que tanto a pessoa física como a pessoa jurídica precisa incluir no sistema é um relatório de atividades culturais da entidade ou da empresa proponente. O que é esse relatório? Esse relatório é um portfólio. É um portfólio onde você colecionou fotos de atividades que você realizou, recorte de jornal, cartaz de espetáculo, comprovante de ingresso do espetáculo que você realizou, enfim, documentos que comprovem que você colecionou, você organizou num único documento, num formato PDF para subir aqui no sistema. Eu tenho também no canal um vídeo onde eu falo de como construir esse portfólio para atender justamente as leis de incentivo à cultura. Outra coisa que é comum a pessoa física e pessoa jurídica são as certidões de comprovação de estar em ordem com todos os impostos. Certidão de quitação de débito de tributos federais, certidão negativa do Fundo de Garantia, do INSS, enfim, todas as certidões. Isso vale para associação sem fins lucrativos, para a empresa e para a pessoa física, que você não deve imposto em lugar nenhum. Carta de apoio dos membros da comunidade onde o candidato atua. Esse é um documento que dificilmente ou raramente a gente inclui no sistema. O sistema também é usado para inscrição de projetos em editais que eventualmente a Secretaria Especial de Cultura venha a lançar. Às vezes essa carta ela é exigida. Normalmente nos projetos, os projetos culturais normais, dificilmente a gente inclui uma carta de apoio dos membros da comunidade. Informação de regularização do CADIM e do CEPIM são documentos que eventualmente você vai precisar incluir quando você teve algum problema no CADIM ou no CEPIM e precisa incluir um documento que você está regularizado. No momento da inscrição do projeto, dificilmente a gente inclui essas informações. Os outros documentos são todos muito importantes e precisam estar todos inclusos no sistema. E aí a gente vai ver agora como incluir esse documento. A gente já viu quais são os documentos que a gente precisa incluir e nós vamos ver como incluir cada um dos documentos. Então vamos lá, vamos supor que você está incluindo a cópia autenticada do contrato social. Seleciona o documento que você vai incluir, é um documento do proponente, você vem aqui em escolher arquivo e você vai escolher arquivo lá no seu computador, o documento que você já preparou. Aí você clica no documento que você precisa incluir e clica em abrir. Ele vai automaticamente para dentro do sistema. O que você precisa fazer é enviar. É clicar no enviar e pronto, o documento já está anexado. Se você descer a tela, você vai ver, olha, cópia autenticada do contrato social / requerimento empresarial com a finalidade cultural expressa. Está lá incluído no sistema. Você vai fazer isso com todos os documentos referentes aos documentos do proponente. Agora vamos ver os documentos da proposta. Quando você clicar em proposta, se você descer, você vai ver que ainda temos aqui somente os documentos do proponente. Documentos da proposta. Quais são os documentos da proposta que eu preciso incluir? Aí você vai clicar em selecionar e tem uma lista imensa de documentos. E aí vai depender do tipo de projeto que você está inscrevendo. Se você, por exemplo, vai fazer um evento num espaço público, você precisa de autorização do órgão público competente no caso de eventos em espaços públicos. Então essa autorização devidamente transformada
transformada num documento PDF, você vai incluir no sistema. Se você está fazendo uma atividade com um imóvel, um bem, você tem que ter autorização do proprietário do imóvel que comprove que ele tem a posse ou que ele é dono do imóvel. Isso se você está mexendo com um bem patrimonial, um bem cultural, um bem tombado. Direitos autorais, você está usando músicas, texto de alguém e você tem a concessão, a autorização dos direitos autorais. Então, autorização do proprietário ou detentor de direitos autorais ou cessão desses direitos autorais. Você precisa incluir esse documento no sistema. Autorização para a realização da obra pela autoridade competente. Por exemplo, você é um escultor e decidiu doar para uma praça uma escultura que você vai fazer. Você vai fazer a escultura, o projeto é a confecção da escultura e você vai doar isso para uma praça da cidade. Então, é uma obra que você vai executar para um espaço público. Ou você está fazendo uma intervenção numa edificação. Você precisa ter uma autorização de você pode fazer aquela intervenção, aquela obra naquele espaço público. Carta ao proponente. O que significa essa carta ao proponente? Normalmente, as cartas ao proponente são as cartas de anuência de patrocinadores. O patrocinador conhece seu projeto, é uma carta de ciência do projeto e é uma carta de intenção de patrocínio. Então, aqui você pode incluir a carta de intenção de patrocínio. Contrato ou acordo de cooperação técnica, caso de execução compartilhada. É um projeto imenso, não dá para executar sozinho, é o restauro de uma edificação, você tem parceiros para realizar aquilo, você vai cuidar de uma parte do projeto e uma outra empresa vai cuidar de outra parte do projeto, é uma cooperação técnica para execução daquilo. Então você tem um contrato de cooperação técnica para execução do trabalho. Cópia autenticada do ato de tombamento. Se você está fazendo uma intervenção num bem patrimonial tombado, é aqui que vai o documento. Cópia autenticada da escritura do imóvel, quando a proposta envolver intervenção em bens imóveis. Normalmente bem imóvel tombado. Não dá para fazer reforma da minha casa. Esquece. Cópia do certificado de registro de roteiro na Fundação da Biblioteca Nacional. Você tem um texto, você registrou ele na Biblioteca Nacional. Você tem um livro que você vai publicar, isso está registrado na Biblioteca Nacional. É aqui que você inclui. Cronograma de execução atualizado. Isso serve para praticamente todos os projetos. Todo projeto precisa de ter um cronograma de execução. Todo projeto você vai incluir esse cronograma aqui. Informações adicionais, quando nenhum desses itens que estão abertos aqui nesse menu te atende e você precisa complementar com informações adicionais para o técnico que for analisar o teu projeto, você precisa incluir alguns documentos. Então é aqui que você vai incluir essas informações adicionais, um documento com uma série de informações detalhadas a respeito do seu projeto que não coube nem no sistema como um todo, em todos os campos que já existem no sistema para você incluir informação, mas tem coisas que são interessantes de você mostrar para o técnico que vai analisar que o projeto é viável. Então é aqui, tem um espaço para você incluir aquilo que você acha que não atendeu e não está sendo atendido nos itens que já estão determinados. Inventário do acervo ou parecer ou lado técnico sobre acervo, jogo completo e detalhado das propostas arquitetônicas e complementares da intervenção, quando você vai fazer intervenção patrimonial, intervenção de bem tombado, obra. Lembrando, né, que quando se trata de um bem tombado, que não é o caso do modelo da proposta que a gente está usando aqui de exemplo nessa série Sali, que a gente está falando de uma itinerância de uma banda, mas eu estou detalhando para você todos os documentos possíveis da gente incluir no sistema. Plantas arquitetônicas, levantamento arquitetônico, mesmo transformando isso tudo num PDF, normalmente eles são muito pesados, esses documentos. Então, normalmente o que a gente faz? A gente inclui isso, nem que seja com baixa qualidade, para dizer para quem for analisar o projeto que os documentos existem, porque quando chegar lá na frente, análise técnica, quando esse projeto for um projeto de restauro de um bem tombado, de uma igreja, de um centro cultural, as plantas a gente não consegue incluir aqui no sistema. Eu incluo isso com baixa qualidade, quando chegar lá no IFAM, eles vão analisar e vão pedir isso para o proponente. Proponente, precisa me mandar aqui as plantas arquitetônicas. Aí você manda isso numa outra mídia, num outro suporte, para que eles tenham uma documentação na íntegra daquilo que vai acontecer naquele bem tombado. Listagem dos bens, caso a proposta vise identificação, documentação e inventário de bem material. Materiais diversos que comprovem a atuação do candidato. De novo, aqui é um documento que você complementa aquele seu portfólio, caso seja necessário ou alguém te solicite
uma complementação do teu portfólio. Normalmente é muito difícil a gente usar essa complementação de documento aqui. Memorial descritivo detalhado assinado pelo autor da proposta. De novo, o memorial descritivo às vezes é um documento muito pesado, não cabe no sistema. Inclua de alguma forma, mesmo que seja mais leve, porque lá na frente alguém vai te pedir o documento na íntegra. Novo plano de distribuição de produtos culturais. É um novo plano, porque na hora que você de repente incluiu a proposta, você foi pedir uma alteração do projeto. E aí na hora que você vai incluir esse novo plano, não tem como alterar lá naquele primeiro documento que você incluiu lá no plano de distribuição. Você desenha um novo plano, transforma esse novo plano num documento PDF e anexa no sistema. De novo, planta de situação do imóvel, plantas, essas coisas mais pesadas, de novo, inclua nem que seja de uma forma mais leve, para saber que o documento existe. Proposta de intervenção aprovada pelo órgão responsável pelo tombamento. Se vai mexer em um bem tombado, você precisa de um documento assinado pelo órgão responsável, porque às vezes é um bem tombado no município. Então você precisa juntar o documento do órgão responsável pelo tombamento no município, autorizando a fazer aquela intervenção. Se é um bem tombado pelo governo do estado, da mesma forma. Se é um bem tombado pelo IPHAN, que é o federal, da mesma forma. O documento que autoriza o proponente a fazer aquela intervenção. Proposta museográfica da exposição. O que é isso? Se você está fazendo uma exposição de artes plásticas, você tem uma proposta de desenho, de layout do que é essa exposição. Um croquis. Ele precisa estar finalizado? É exatamente a exposição que você pensou? Às vezes já está completamente desenhado. Se você já tem isso pronto, ok, é aqui que você vai anexar. Ah, mas eu não tenho ainda a proposta mega detalhada. Eu tenho um croquis, um desenho, um rascunho do que será essa exposição. Então, finaliza esse rascunho e anexa aqui. Registro documental das especificações técnicas dos materiais e equipamentos utilizados. Isso é extremamente técnico. Você só vai incluir aqui se seu projeto tiver a ver com isso. Registro documental e fotográfico do bem que você vai fazer uma intervenção. Normalmente, um bem tombado. Quer dizer, eu vou fazer a reforma naquela igreja porque a situação dela hoje é esta. Então, aí você fez um vídeo e você fez um registro fotográfico. É aqui que você inclui essas informações. Relação dos títulos a serem exibidos e suas respectivas alterações. Estou fazendo um festival de cinema, um festival de teatro, eu já tenho os espetáculos ou os filmes que vão ser exibidos e eu tenho que ter a autorização de cada espetáculo ou de cada filme. Eu preciso incluir autorizações aqui no sistema. Relatório fotográfico das obras que serão expostas. Vou fazer uma exposição e eu já tenho quais são as obras que serão expostas. Estou fazendo uma exposição Leonardo da Vinci, eu já sei que é o que eu vou expor. Então eu incluo aqui um relatório de fotografia do que vai ser exposto. E resultado da seleção pública. Esse resultado de uma seleção pública é se o meu projeto, eu estou inscrevendo ele na Lei Federal de Incentivo à Cultura, mas ele ao mesmo tempo, uma parte dele foi premiado numa seleção pública. Eu estou pedindo, meu projeto custa 200 mil, eu estou pedindo ali na Lei de Incentivo Federal 100 mil, mas eu tenho 100 mil que vem desse edital. Eu ganhei um edital com 100 mil reais. Então eu incluo aqui o resultado desse edital, comprovando que os outros 100 mil vêm de um outro lugar. Roteiro dividido por sequências contendo o desenvolvimento dos diálogos no caso de ficção. Eu tenho um espetáculo de teatro, um filme de cinema, um documentário e eu já tenho essas sequências desenhadas, já tenho esse roteiro. Eu incluo o roteiro aqui. Eu tenho um termo de compromisso atestando que o resultado será integrado sem ônus ao banco de dados do IPHAN. Dependendo da situação do teu projeto, se é preservação de patrimônio, você pode sim assinar um termo de compromisso dizendo que o resultado vai ser integrado ao banco de dados do IPHAN. Quer dizer, o IPHAN pode incluir isso no banco de dados dele, o resultado do teu projeto. Você seleciona, estou incluindo aqui carta ao proponente. Recebi uma carta de intenção de patrocínio, tem um patrocinador bacana que vai patrocinar meu projeto. Eu escolho que é esse documento referente ao projeto que eu vou incluir no sistema. Venho aqui de novo escolher arquivo, vou lá, escolho o documento que eu vou incluir, abrir, ele vai automaticamente para dentro do sistema e eu clico em enviar.
Quando eu clico em enviar, o sistema vai salvar isso, olha lá, arquivo anexado com sucesso. E quando eu desço a minha lista de documentos que eu já incluí no sistema, tá aqui, documentos da proposta, documentos do proponente. Eu vou ter a lista de todos os documentos que foram inclusos no sistema. Simples, não é difícil, mas dá trabalho. Prestar atenção em toda a documentação, não esqueça de incluir nada para poder o seu projeto ser analisado com consistência. É isso, se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo, compartilha com quem precisa da informação e aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!